Ossi Rodrigo Minotauro, encerrando a vinheta de abertura e aqui presencialmente. Rodrigo, sempre uma alegria te entrevistar, te conheço sei lá quantas décadas, sem revelar a idade, mas é meu camarada desde faixa branca no De La Riva e meu parceiro de abdominal. É isso, terminava o treino, quando terminava o treino a gente fazia aí 500, 600 abdominais, quem puxava o abdominal era o Marinho, hein? É verdade, a galera não bota fé nessa história aí, e não eram 500, 600 não, eram 1000 abdominais, acabava o treino, deitava ali, você e seu irmão, vocês chegavam juntos e a gente fazia 1000 abdominais. Rodrigo, estamos em cima do laço, né? Ontem aconteceu um dos melhores eventos, um dos mais insanos que eu já vi do UFC. Só luta casca grossa, não teve luta meio termo, não teve luta 8,5, só teve luta 9,5 pra cima. E principalmente o desfecho, né? Confirmando todas as previsões, superando as expectativas mais otimistas. Charles do Bronx foi campeão, confiscou e resgatou a cinta dos leves e não foi simplesmente uma vitória, né, cara? Foi uma vitória que foi muito valorizada porque ele enfrentou o pior dos pesadelos que o Chandler poderia oferecer. Realmente, ele confirmou, como você mesmo falou, Marinho, ele confirmou que todo mundo esperava o favoritismo dele, mas pegou uma pedreira, né? Que a gente sabia que ia ser um primeiro round duro, né? Conseguiu dominar no começo do primeiro round, mas o Chandler deu uma virada, então essa luta foi histórica, né? Porque teve um começo melhor do Charles, dominando a posição das costas, o Chandler virou, né? Conseguiu quase um knockdown ali em pé, porque o Charles puxou para a guarda, porque tomou praticamente um knockdown, que é os joelhos, né? O Chandler deu um terror o primeiro round todinho, né? E o segundo round o Charles voltou para a decisão e realmente, né, tirou muita onda. Ele fez um cruzado que o pessoal tá usando muito, né? Entra com direto e volta cruzando, né? E aí o Adesanya faz isso muito bem, né? A grande maioria dos nocautes, né, de sequências é com direto cruzado, né? Porque realmente o cara se defende do direto, não espera o cruzado, aquele cruzado vindo de baixo para cima, praticamente um upper. Muito bom, o Charles mandou muito bem. E como você mesmo falou, né, que a gente estava batendo papo aqui mais cedo, se fosse uma guilhotina, se fosse uma finalização, é o que todo mundo esperava, né? Mas foi um nocaute, né, um nocauteador. Então o Charles mostrou que ele é um lutador completo, além do recordista de finalizações no UFC com 14, o cara também nocauteia. Exatamente, ou seja, não tem como estereotipar, não tem como rotular o Charles do Bronx como um finalizador, né? O cara é multifuncional, o cara é muito bom em todos os departamentos e o cara ainda mostrou que tem absorção e tem resistência, porque o cara tomou a bigorna do Chandler. Quer dizer, mais bem preparado que isso, impossível, né? É um roteiro muito bem escrito, com início, meio e fim, que se contasse as pessoas não acreditariam. Foi isso. E ele mostrou uma resistência, né, que ele mostrou desde quando ele mudou de categoria, de repente, na categoria de baixo, né, ele não tinha essa resistência, essa absorção toda, porque estava enfraquecido, é um cara muito alto, né? Então ele já perdeu algumas lutas por falta de força, aquela falta de gana, de vontade, e nessa categoria o Charles se encontrou. Então um cara que se reinventou, mudou para a categoria de cima, e de lá para cá ele fez história, né? Está fazendo história, é um dos grandes nomes do MMA mundial hoje em dia, um dos grandes nomes assim disparados, né? E aí tá tomando, é bom. Fazendo o test drive aqui do Minotauro Energy Drink, docinho, docinho. Tô esperando o Mirtilo, Blueberry. Blueberry tá vendo. Mas muito bom. Esse tem o tradicional, né, que também é campeãozaço aí de vendas, né? Já em energético pet a gente é líder no Rio de Janeiro, né? Terceiro colocado, 2 marcas na frente de lata, 2 marcas grandes, não vou nem falar o nome, quem são, né, as 2 maiores marcas, mas em energético pet, em garrafa de plástico. E agora a gente está entrando em São Paulo, né? Tô falando disso que a gente está falando de campeão, né? A gente vai... pertinente e super apropriado. E a gente vai ser campeão no estado de São Paulo. Depois a gente vai entrar em Minas Gerais, os próximos estados, Piauí, Maranhão, Pará e por último Bahia, né? Por enquanto aí os 6 estados que a gente vai estar. Voltando a falar do Charles, então o Charles realmente é um fenômeno
completo. E uma coisa que a gente não, né, que não comenta muito, o Charles veio de um projeto social, onde a mãe do Charles, quando ele começou a treinar, vendia papelão a R$3, né, mais de 100 quilos de papelão, assim, para poder escrever ele nos campeonatos, pagar as viagens. Então, o cara que veio de projetos sociais, e o UFC Brasil faz um trabalho com projetos sociais, a gente premia os projetos sociais, faz uma grande rodada, né, toda vez que tem o UFC no Estado de São Paulo, e o Charles tem um dos projetos mais ativos, né, do UFC Brasil. Ele está sempre com os meninos da Baixada Santista, ali do Guarujá. Então é um fenômeno, e ainda tem a parte social. Para quem não sabe, quando deu aquelas chuvas lá no Guarujá, o Charles armou uma campanha de doações de alimentos e cobertores ali para as palafitas, né, que tem ali, aquelas pessoas que têm casas dentro do mar ali no Guarujá. E realmente o cara é campeão dentro e fora do octagon. Perfeito, são muitos detalhes, né, que encobrem e que enriquecem essa história, que realmente é pura poesia, é muito inspirador. E antes mesmo dessas dificuldades de catar papel, catar latinha para patrocinar, para poder pagar os custos de inscrições de campeonatos de jiu-jitsu, ele foi desencorajado pelos médicos, dizendo que não poderia praticar esporte por motivos de saúde, uma história que lembra até a sua, e ele não aceitou, ele simplesmente não aceitou a situação imposta, condicionada pela medicina, e foi buscar no jiu-jitsu a salvação e a cura. Muitas pessoas sentem quantas cirurgias, Marina, né? E hoje em dia da aula de jiu-jitsu, né? Foi um dos professores da Carson Gracie, né? Dava aula na Carson Gracie, e desde quando que eu te conheço, você tem problema nas costas, no joelho, e está sempre treinando. Eu também fui atropelado, não tenho tendão, né, parte do tendão de Aquiles da minha perna esquerda. Tenho até problemas aí para fazer transporte, para série de coisas, mas nunca aceitei né, separado pelos médicos. Perdi o diafragma, né, o músculo responsável pela respiração. Então tinha dificuldade de correr daqui na esquina. E fui correndo tanto que meu diafragma ficou melhor que um diafragma normal. E eu acho que se for imposto, né, para você essas coisas. Eu vi uma pesquisa feita com os campeões olímpicos e a grande maioria deles teve algum problema de infância, né, algum problema de saúde, algum problema familiar muito forte. Então, às vezes a necessidade ou a dificuldade faz a gente ressurgir melhor, né? E é o caso do Charles, né? Esse cara, pô, tinha... E além dele, ele sempre fala, a favela venceu. Ele fez uma piscina na casa dele escrito a favela venceu. Então, eu acho que essa imposição feita, né, no Brasil, as pessoas que não têm condições de pagar um treino, tudo, eles lutam muito por isso. Concordo 1000%, cara. Eu acho que são nas dificuldades, são nas adversidades que você forja o teu psicológico indestrutível, inabalável. Sensacional, muito inspirador. Rodrigo, você e o Charles do Bronx, vocês têm uma paixão em comum, vocês amam os cavalos, a fazenda. Conta pra mim como é que é essa intimidade, como é que são vocês dois nesse quesito. Você empresta cavalo, vocês montam juntos, um passa... Qual é a tua graduação como montadora, cavaleiro? Como é que o Charles do Bronx é também como jockey? Conta pra gente os bastidores e curiosidades assim que a gente não saiba justamente desse departamento dos cavalinhos na vida de vocês. Então, cavalinhos são grandes cavalos. O Charles, ele faz American Trotter, que é a corrida de cavalo com carroça, né? Uma carrocinha, aquela carrocinha de corrida mesmo. Os cavalos são máquinas. Geralmente os cavalos deles são cavalos argentinos. Ontem mesmo, depois da transmissão, ele falou: manda reservar lá o cavalo lá que a gente vai pra Argentina, né? Então o Charles tem, assim, vou te falar, grande parte do dinheiro que ele ganhou até hoje, ele tem investido em cavalo. Ele tem cavalos campeões, né? E é arriscado, né? Porque você corre com uma carroça ali a quase 60 km por hora, um do lado do outro. E ele é bom, ele é competidor, ele ganhou um campeonato em âmbito nacional, saiu até no Esporte Espetacular, né? Então já fizeram boas matérias. E o Charles é monstro nesse esporte. Eu faço competições de rédeas, adestramento country, né? Sou campeão carioca iniciante amador, né? No brasileiro aí eu chego aí entre os 6 colocados,
né? Não sou nível campeão brasileiro, iniciante, né? Iniciante, porque tem categorias profissionais. Eu não sou profissional nisso aí. Mas a gente tem uma paixão muito grande. O cavalo é muito família, né? Você pra fazenda, você tá com a família o tempo todo. E semana que vem, sábado que vem, vou competir, hein? Vai ter uma etapa do brasileiro lá em Jaguariúna. Vou competir, sabe o que? Eu tô treinando, tô aí uns 4 meses, focadíssimo. Deixa eu falar uma história com o Charles. Eu crio uns mini animais, né? Mini cabras, mini porco, até uma criaçãozinha lá em Atibaia. E daí eu falei, trocando ideia com o Charles, ele, pô, não, eu quero pegar um minizinho pra me dar pra minha filha e um pra minha mãe. Eu falei, passa lá na fazenda. Passa lá na fazenda que acabou de nascer aí, tem uns 20 dias, né? Já dá para você pegar, 20, 30 dias, já dá para você pegar. Ele, quando agora? Aí ele já queria pegar na hora. Aí eu falei, não, me deu uma hora, você me diz aí, quando deu 1h30, ele estava na porta da fazenda. Ansioso, hein? Ansioso. Que bicho. Ali eu vi que gostava mesmo. Deu eu te falar, não. Quando eu falei, deu 1h30, ele já estava na porta da fazenda. Aí pegou as cabrinhas, acho que tá com as cabrinhas em casa também. Rodrigo, você falou uma frase ali que eu já tinha percebido, já tinha visualizado isso, e eu acho que foi um transformador na carreira do Charles do Bronx. Você falou, ele se reinventou. Eu acho que isso vai muito mais além para as pessoas que vão associar isso à implementação do Muay Thai, ele afiar o Muay Thai dele, que agora, sem dúvida, virou de elite. Eu acho que a postura dele, o Charles sempre, pela meritocracia, ele enfileirou uma galera. E não só enfileirava, como ele chegava à finalização ou a nocaute de forma muito exuberante. Chave de panturrilha, mata-leão em pé. Mas ele passava despercebido porque ele não tinha aquele discurso dos mais atrativos, dos mais atraentes. Não falava inglês, não insultava, não provocava. E isso é inegável, uma tendência que o UFC valoriza demais, ele quer que as pessoas promovam. De uma hora para outra, eu vi o Charles mais imponente, mais assertivo, desafiando, encarando as câmeras, e aí a estrada clareou. Você concorda comigo? Totalmente. O Charles, quando teve um UFC Brasil, né, eu chamei o Charles antes um pouco de uma coletiva, 2, 3 dias antes da coletiva, e falei, Charles, você é o cara, você já fez, né, pela sua carreira, você enfileirou todo mundo, mais ou menos umas 5, 6 lutas atrás, né, mas agora you gotta walk like a champ, talk like a champ, act like a champ and dress like a champ. Tem que se vestir que nem um campeão, você tem que vestir o campeão, entendeu? E você tem que ter essa consciência que você é o campeão, você vai ser campeão. Isso ele falou até isso ontem nas entrevistas. Ele, muita conversa que eu tive com o Minotauro, a gente faz um trabalho porque a gente faz essa parte social, então tem uma intimidade com o Charles. E aí ele passou a pedir como se fosse um campeão, a se comportar como se fosse um campeão. E eu acho que isso foi entrando também com a maturidade dele, com o tempo na luta. Ele viu, né? O cara é o recordista. Imagina só, o Charles é o recordista de finalizações do UFC, onde bateu o recorde do Demian, do Royce Gracie, depois bateu o próprio recorde, né? Então ele é um cara diferenciado, ele é a história da organização atualmente, né? Então eu acho que esse clique foi uma mudada que ele deu aí, que jogou ele para um next level, visualizando a organização, porque, como você falou, não é só o resultado, né? Presta atenção do Conor McGregor, como ele vai para as coletivas, ele vai blazerzão, campeão, discurso de campeão na ponta da língua, não é boçal com um cara que pode te tirar para nada, mas ele é confiante nele mesmo. E o Charles tem isso, confiança, e é humildão, né? E fala a linguagem do cara da comunidade, né? Porra, pack completo. Dialoga com o popular e agora age feito um campeão. E eu acho que ele ainda bateu. Eu acho que ele ainda bateu outro recorde agora. Acho que ele superou até o Donald Cerrone também no maior número de vitórias ontem. E eu acho que é 16, ele tá chegando, cara.
Acho que é 15 ou número de vitórias. Número de vitórias, é isso Eu mesmo. tenho impressão, mas tudo bem. Se não fosse, ele não superou o recorde do Donald Cerrone, pô, ele ainda tem a carreira inteira pela frente. Né? O Donald Cerrone já está muito próximo. Não que ele queira, né? Ele não vai querer. Falei, menti aqui. Eu acho que era. Ele tinha 16, né? Porque ele tinha 2 nocautes e 14 finalizações. Agora está com 17. Então é o recordista, né? Eu acho que nocaute e finalizações, se não é o recordista, está ali com o Donald Cerrone. É isso mesmo. Show de bola. Quem você acha, então, e eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava conversando. Tecnicamente ou teoricamente, o Dana White tinha desenhado uma possibilidade do próximo desafiante ao cinturão sair da luta entre o Beneil Dariush e o Tony Ferguson. Excelente performance do Beneil Dariush. Mas aí entram os business. Dustin Poirier e Conor McGregor vão se enfrentar. Eu acho que o próximo desafiante ao cinturão do Charles do Bronx vai vir... Poirier e McGregor, eu acredito eu. E o Poirier ganhou do McGregor. Né? O recorde, né, o McGregor foi o campeão de 2 cinturões. Né? Então, posso te falar, quem você gostaria de ver? O Charles lutar contra o Dariush ou o Charles lutar contra o McGregor? Ou o Charles lutar contra o Poirier? Eu acho que é uma luta praticamente inevitável. Além de puxar mais gente, pô, eu acho que o Poirier ele entretém mais do que o Dariush. O McGregor muito mais do que o Dariush, que é um excelente lutador. Um cara que se reinventou também, né? Você lembra? Ele era um ascendente total até aquela luta aqui com o Edson Barbosa, onde que ele estava até acelerando o Edson, né? Tava acelerando o Edson até em pé, aquele jeitão dele, tomou um nocaute, e de lá ele veio em altos e baixos, e agora ele voltou, né? Acho que 4, 5 vitórias consecutivas novamente. Então o Dariush também é duríssimo, mas não é um atleta que vai, um atleta para ser campeão como um McGregor e um Poirier. Para ser campeão não, né? Para lutar pelo título, porque o campeão é o nosso, é o Charles. É a favela. É a favela. E que alegria, né? Se você olhar hoje em dia, nós somos 4 cinturões. A gente não faz isso desde 2012. Né, Marinho? Voltou. Eu acho que o Brasil, o UFC no Brasil voltou para a boca do povo. Agora, meu irmão, agora eu vou te enquadrar legal. Te botar no corner. Quem é o melhor grappler do mundo na atualidade? A galera fica polarizada entre Charles do Bronx e Demian Maia. Então, do mundo, eu vou te falar, pelo momento, o Charles do Bronx é o melhor grappler do mundo na atualidade, e o Khabib talvez seja também outro grande grappler. Então, são, para mim, esses dois. Se tivesse esse confronto, né, do Charles e do Khabib, né, a gente ia ter o confronto dos dois, cara, os maiores grapplers do mundo na atualidade. O Demian é um grappler muito bom, finalizador, né, de altíssimo nível, mas na atualidade são esses dois. Você que conhece, então, todos os desdobramentos e as internas lá, informações privilegiadas, você vislumbra alguma chance do Khabib Nurmagomedov voltar da aposentadoria diante agora de um desafio, um desafiante tão legítimo como Charles do Bronx? Então nunca se sabe, né? Quando ele diz que realmente está aposentado para sempre pela perda do pai, né? Isso, e está sem motivação, mas, né, surgiu um nome como Charles do Bronx. Eu acho que todo mundo quer lutar com ele, é o cara do momento, né? Eu acho que se ele desse essa oportunidade para o Charles, realmente teria a luta dos dois melhores do mundo na atualidade. Mas vou te ser sincero, eu tenho vontade de ver o Charles bater primeiro no McGregor. Eu acho que isso vai dar uma notoriedade mundial para o Charles. Com certeza o McGregor é o grande nome do MMA mundial, né? Em notoriedade, visibilidade. E eu adoraria ver uma luta dessa entre o McGregor e o Charles. E sem falar nas quantias estratosféricas, né? Papo de 8 dígitos. A favela tem que vencer de verdade, né? Realmente o garoto merece. E quanto mais ele fizer em dinheiro, com certeza esse cara ele vai ajudar muito. Ele ajuda muita gente envolvida, não é só ele, né? Todos os projetos, todas as comunidades. O cara é brabo, cara, faz doações. Né? Na campanha lá da chuva, eu tava lá na chuva andando em cima das palafitas, mandou vários vídeos para mim. O cara sabe.
Ele tem consciência do papel que ele representa, né? Ele dialoga com o popular, tem o altruísmo, tem a empatia, tem essa consciência, veio da favela e sabe que hoje em dia é uma referência, uma influência muito positiva e distribui os rendimentos, as conquistas, né? É isso, e ainda é cavaleiro ainda, né? E brabo. E sabe fazer isso muito bem. Tem, como você falou, Marinho, ele sabe o papel dele como ídolo e o Brasil precisa. Eu posso falar que o Charles é um novo Neymar brasileiro, né? Na maneira que fala com o povo, a entrada que ele tem. É isso, além de ser um do melhor lutador do mundo, no melhor lutador do mundo eu digo na atualidade, mais completo, né? A gente pode falar isso. Especialmente nocauteando o Chandler, porque é aquilo que a gente estava falando. Se ele finalizasse o Chandler, seria mais uma finalização para extensa coleção. Mas o cara prova que também tem a mão dura, tem o cotovelo, as extremidades pontudas, absorve porrada na cara e até finaliza. Essa luta mostrou que o Charles tem absorção, né? Acho que era um quesito que todo mundo via várias habilidades, até o nocaute. Mas essa questão absorção, ele mostrou que é casca grossa mesmo. É no bom e no ruim.